Êxodo 4, no verso 11, diz assim: o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? O Senhor estava dizendo para Moisés: agora vai e eu estarei com você quando falar e o instruir a respeito do que deve dizer. Aqui o Senhor estava, claro, dentro de um contexto, encorajando ali o seu servo Moisés. Mas eu estou tomando essa parte A aqui, dessa passagem bíblica, para a gente fazer essa abordagem. Vamos repetir? O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? E por que essa abordagem? Porque o mesmo Deus que faz a criança, quando está sendo ali concebida, as primeiras células do corpo, aquele embriãozinho ali, da mesma forma que o Senhor faz ele perfeito, o Senhor também permite algumas anomalias, alguns distúrbios. É o Senhor quem fez tanto um quanto o outro. E a igreja num todo, cada vez mais eu glorifico a Deus por viver essa oportunidade, viver esse tempo. A igreja tem acolhido, a igreja tem entendido a importância de falarmos sobre isso. E de repente, a querida mãezinha, ao fazer um diagnóstico no exame pré-natal, a realizar o parto, muitas mães descobrem que as suas crianças, elas nascem diferente das outras. Eu quero aqui reiterar: de repente, naquele presente momento, o mundo parece desabar para algumas dessas mães. Angústias de morte invadem seus corações maternos, sentimentos de culpas assolam seus pensamentos e as perguntas que não querem calar. Por que meu filho nasceu com essa necessidade especial? Por que, Deus, o Senhor permite que eu e o meu filho passemos por essa situação tão difícil? De repente, não todas, mas muitas mães, inclusive algumas conversando comigo aqui na rede social, têm falado que já chegou, afirmam isso, que já chegou diante a Deus fazendo essas indagações. Que pecado eu cometi contra Deus para que eu e meu filho merecêssemos este castigo tão terrível? E de repente você que está me ouvindo abordar dessa forma, você pode pensar: nossa, que mãe tão dura. Sim, a maternidade, ela já chega cheia de culpa. Eu sou mãe, aqui tem mães aqui nos estúdios, e de fato, quando a gente se descobre mãe, a gente ali descobre o teste positivo de gestação ali para a gravidez, enfim, deu aquele positivo, a gente já começa a se culpar. Será se eu alimentei, tenho alimentado conforme uma alimentação saudável? Será se eu vou ser uma boa mãe? Será se vai ser... Várias indagações e questionamentos. Até dizem por aí que nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe cheia de culpa, né? Essas têm sido as angústias, perguntas que muitos pais e mães têm feito a Deus quando percebe que o seu filho, tão esperado para vir ao mundo com perfeita saúde, nasceu com alguma parte do corpo ou da mente não saudável. Entretanto, não podemos atribuir a Deus a existência de todas essas situações, julgando Ele. O Senhor é culpado por ter feito isso, entre tantas mães, porque o Senhor me escolheu. E para mim atribuir essa responsabilidade. Nós colocamos aqui o assunto, né? O Mateus perguntou: mães especiais, a elas foram dada uma missão. E que missão, né? Que missão tão especial. Deus quer que os pais e mães que têm filhos portadores de necessidades especiais amem essas pessoas, como se estes tivessem nascido totalmente saudáveis. Tem aqui conosco hoje uma mãe, eu vou cumprimentar, e ela com toda certeza vai falar com muita propriedade, vai compartilhar a sua experiência, porque a nossa irmã Juliana, ela já passou aqui, um dia até pega de surpresa, né, irmã Juliana? Até pega de surpresa, ela passou por aqui, mas era um assunto que nós já estávamos no nosso cronograma ao longo de 2024, né? Assuntos que nós vamos abordar com uma maior frequência da agora em diante. E eu falei: meu Deus, é de Deus o que o Senhor já tinha colocado em nosso coração para esse ano de 2024. Eu já vou cumprimentar a nossa irmã Juliana. A paz do Senhor, irmã Juliana. Paz do Senhor, irmã Erilane, paz do Senhor aos amados irmãos aqui do estúdio e aos irmãos que estão ouvindo aí de casa. Amém. Quero já cumprimentar também a nossa irmã Nivalda. A irmã Nivalda já esteve aqui conosco, trazendo a palavra de Deus, e hoje ela, serva do Senhor, ela veio aqui, está aqui hoje, mas também para falar sobre um olhar
profissional, porque ela atua na área também, auxiliando aí na educação, acolhendo essas crianças especiais. A paz do Senhor, irmã Nivalda. A paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui do estúdio e todos que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Eu espero que as irmãs fiquem bastante à vontade. É tudo novo mesmo pra gente, inclusive pra mim também, gente, porque embora a gente lê muito, acompanha, fala, mas é interessante que trazer essa abordagem para dentro do contexto da igreja, numa oportunidade como essa que nós estamos tendo, é desafiador também. Por quê? Inclusive, a Érica vai só me ajudar aqui a localizar. A Érica, ela não gosta de aparecer, irmãos. A Érica, além de ser minha irmã aqui, carnal mesmo, né, minha irmã, a Érica é uma companheira, né? Ela sonha com a gente, ajuda, vai fundo. E eu falei, mano, ajuda aí com algumas perguntas. E eu achei interessante uma abordagem que ela colocou aqui para mim, que era a minha dúvida. Ela perguntou assim, olha, primeiro nós gostaríamos de entender como se referir a essas pessoas, essas crianças especiais, a essas pessoas especiais, pois sabemos que há diferentes opiniões. Pessoas com autismo, pessoas autistas, transtorno de espectro autista. Vou fazer essa pergunta primeiro para a irmã Nivalda. A criança que está dentro, nós usamos até uma sigla, que é o TEA, que é o mais conhecido como TEA, que é transtorno do espectro autista. Então, toda criança que está dentro desse espectro é uma criança autista. Eu estou me referindo à criança, mas deixa eu pontuar aqui, né, que nós não temos somente crianças autistas, né? Nós temos crianças, nós temos adolescentes, adultos. Hoje, com todos os estudos, nós sabemos que temos pessoas adultas, né? O que antigamente não acontecia, né? Não tinha esse olhar, não tinham pesquisas, então, por conta disso, que existia maneiras errôneas, né, de olhar para essas pessoas que estavam dentro do espectro do autismo. Amém, irmã Nivalda. Até para os irmãos conhecerem um pouco mais da irmã Nivalda, vamos apresentar, eu já deveria ter feito isso aqui no início, né? Ela é esposa do pastor aqui da nossa igreja, e só porque eu quero lembrar agora, eu não estou lembrando o nome, mas é mais conhecida como a mãe do Lucas Portes, do pastor Maurílio, né? O pastor Maurílio, um querido que está sempre aqui servindo a nossa sede, a congregação aqui, a casa do Senhor. Companheiro aqui de longos anos do pastor Ademar, agora ajudando o pastor Jefferson. Pastor Jefferson, que com certeza está acompanhando aí a nossa programação. E a irmã Nivalda, ela já esteve aqui, como eu disse, trazendo a palavra do Senhor, mas irmã Nivalda, a irmã atua então hoje auxiliando essas crianças na educação? Eu sou professora da Rede Municipal de São José dos Pinhais. Em São José dos Pinhais, até o ano passado, eu estava em classe regular, né? E a partir do ano 2021, já no final, né, no mês de agosto de 2021, eu migrei do ensino fundamental para a educação especial em Curitiba. Então, eu tenho 2 padrões, né, em São José dos Pinhais e em Curitiba. Hoje eu atuo em classe especial em Curitiba. Eu já passei por escolas especiais, né? E hoje eu estou lotada em uma classe. Quando eu me refiro à classe, para os irmãos que não têm conhecimento, então a classe especial, ela é uma sala de aula dentro de uma escola de ensino fundamental. E essas crianças que eu estou lá para trabalhar com elas são crianças que elas têm uma defasagem de aprendizagem. Não significa que todas elas tenham um laudo, né? Diante da lei, todas elas consta, né, nos documentos como DI, que seria deficiência intelectual. Mas isso somente é por questão de lei, de verbas, né? Mas essas crianças da classe especial, elas têm uma defasagem, elas vão para a classe especial para serem recuperadas no sentido da aprendizagem. Então, na classe especial, eu trabalho com DI, eu trabalho com autistas, eu trabalho com TOD, enfim, com todas as deficiências. É claro que na classe são feitos encaminhamentos e se essa criança apresentar um grau mais elevado de deficiência intelectual ou até mesmo do autismo, aí com os encaminhamentos essa criança pode vir a ser remanejada para uma escola especial.
É interessante esse olhar, né? E os irmãos, cada vez mais, quem tem filhos como eu, nessa faixa etária, né? De crianças que estão ali frequentando o ensino fundamental, observou, eu acho que de uns anos para cá, né, irmã, meio que recente essa inclusão ali dentro da sala de aula, né? Hoje a escola já tem esse olhar com cuidado, que é um direito de todos. E é interessante esse acolhimento dessa forma, porque eu vejo ali, Manivalda, a minha menina, a Alice. A Alice, desde quando ela foi agora para o 2º ano, mas desde o pré-1, pré-2, ela tinha coleguinhas autistas na sala de aula. E é interessante que desde o pré-1, pré-2, no parecer da escola, do comportamento dela, vinha ali essa observação, que a Alice, ela ama auxiliar as crianças autistas, né? E é interessante essa convivência, essa inclusão já na sala de aula, que vai fazendo com que as nossas crianças não vê como se fosse uma criança de um outro mundo, né? Essa criança diferente demais. E vai ali, eu acredito que diminuindo esse preconceito. Porque a Alice, ela tem 7 anos, a minha Alice, e ela fala assim para mim assim, a criança autista, mãe, é uma criança normal igual a outra. E eu amo brincar com ela, eu amo ir no escorregador com ela, eu ensino a tarefa para ela, eu ajudo ela, minha professora pede. E eu acho interessante ela com 7 anos... ter essa percepção de falar assim, é uma criança normal, mãe. As pessoas ficam criticando, mas é normal, é legal. Na pouca compreensão dela, de fato, do que é o diagnóstico, mas ela entender que, embora essa criança tenha algumas dificuldades, é uma criança normal no sentido de estar perto, de amar, de acolher. E eu acho isso interessante, né? A escola ter olhado sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a irmã Juliana? Irmã Juliana, a irmã tem o Gabriel, eu salvei o nome aqui, porque a irmã Irilane vive esquecendo os nomes. O Gabriel, que está ali acompanhando, aqui com a família. Além do Gabriel, mais 2 moças, né, irmã Juliana? Corretamente, a Radassa, de 13 anos, e a Rebeca, de 9 anos. E somente o Gabriel com esse diagnóstico? Somente o Gabriel. A irmã teve aqui já falando com a gente, mas de uma forma meio que resumida, irmã Juliana, como que foi, quando que descobriu esse diagnóstico, porque a irmã vive isso na prática, né, do outro lado, sendo mãe, né? Conta pra gente. Então, o diagnóstico do Gabriel veio quando ele tinha aproximadamente 4 anos. Ele já apresentava as dificuldades, a gente percebia. Só que mãe de primeira viagem, né? E até você comentou sobre se culpar. Eu me culpava muito no começo. Eu falava assim, o que eu fiz de errado? Será que eu mimei demais? Porque eu ouvia os médicos falando sobre isso, né? Então, eu procurei, fui indo atrás, até que chegou um momento assim que eu falei, não, para mim basta, para mim chega, não vou mais procurar nada. E veio uma mãe que tinha um filho mais velho na escola e, através de palestras da escola, ela falou assim, chegou em casa e falou, Ju, não me leva a mal, mas eu acho que o teu filho é autista. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ele empilha, ele deixa tudo organizado, tudo separa por cor. Quando a gente chega aqui, ele corre para o quarto, ele fica lá escondido, ele não gosta nada de cor escura, ele não gosta nada que aperte, ele não gosta que chegue perto dele, não gosta que abrace. Então eu falei, olha, é a última oportunidade que eu vou procurar uma medicina. Mas fui diretamente num neuro com especialidade em autismo. E daí lá o médico chegou e conversou comigo, né? E ele falou, a primeira coisa para mim, ele falou assim, não entre em desespero, teu filho tem autismo. Aí eu falei, doutor, eu não vou entrar em desespero. Para mim foi um alívio descobrir aquilo que o meu filho tem para mim poder ajudar. Porque se você não sabe o que o teu filho tem, como é que você vai ajudar ele, né? Daí foi através disso que começou os encaminhamentos. Então, com 4 anos e meio. Até isso ele não falava, nada. Era o básico com a gente. Foi, irmã Juliana, então foi através dessa outra mãe que despertou para a irmã. Mas a irmã já percebia alguma diferença? Já percebia. Desde um ano e pouquinho eu percebi aquela dificuldade, né, de se comunicar com as pessoas ao derredor, né? Por isso que eu falo, com a gente da casa, ele fala, ele brinca. Gostar de carinho, não. Nem com quem é de casa, ele não gosta que abraça, ele não gosta de contato, nada disso. Mas com as pessoas de fora, ele se fecha muito. Ele tem lá, tipo assim, uns 5 crianças, adultos também, que ele tem esse contato. Sim. Eu vou até interromper aqui a irmã Juliana, porque eu comentei com a irmã Anivalda domingo.
Aqui eu muito falo nas terças-feiras sobre fé, sobre um Deus que cura, sobre um Deus que alcança. Nós oramos, acreditamos por cura. E eu vejo que principalmente nesse ambiente cristão, de pais e mães cristãos, às vezes quando eles percebem alguma diferença dessa criança, principalmente quando já tem um outro filho, né? Aí fica se comparando, mas o outro era assim, este é assim. E claro, o primeiro passo é orar a Deus, o primeiro passo é recorrer ao Senhor e tal. Mas eu observo, irmã, tanto para a irmã Juliana e a irmã Nivalda, que às vezes os próprios pais, né, entra meio que para uma ignorância. Se Deus quiser, Deus cura. Inclusive, eu já ouvi aqui no nosso convívio na igreja aqui. Se Deus quiser, Deus cura. Se Deus me deu ele assim, vai ser assim, dessa forma. E atribui como se assim, Deus faz um milagre. E chega a ser meio que irresponsável. Porque tem pais que não sabem de fato o que fazer, como proceder. Mas tem pais que percebem. Mães que percebem, a mãe geralmente vivendo mais, né, com o filho, percebem. Mas nessa, outra vez, desculpa pela palavra, ignorância, insistência, Deus faz um milagre. Se Deus quiser, Deus opera. Faz esse menino falar, faz essa criança ser normal, né? Deus é Ele que gerou no meu ventre. Irmãos, isso simplesmente vai entrar por aquele caminho que a irmã Nivalda colocou aqui. Adultos que também têm esse diagnóstico e não foi detectado, não foi tratado ali no início, e aí acontece o quê? Um diagnóstico tardio e muitas coisas que poderiam ser mais fáceis ao longo dessa caminhada vai sendo dificultado. O nosso propósito aqui como igreja, trazer assuntos como esse, nós estamos aqui com duas mulheres, servas de Deus, que acreditam na cura, que acreditam no milagre, que convivem nesse ambiente de que Deus sim faz, Deus opera, mas nós não podemos ser omissos, nós precisamos trazer essa pauta, lembrando que a você, pai e mãe, compete essa responsabilidade. Alguma anomalia, alguma enfermidade, Deus cura, mas compete a nós pais acompanhar, a procurar a medicina, conversar com alguém próximo, uma amiga principalmente, ou quando alguém próximo fazer como fez com a irmã Juliana, você não ser ignorante no sentido assim, que é isso? Desprezar aquele conselho, tornar inimigo dessa pessoa, né, irmã Juliana? Mas acolher e procurar ajuda. Esse diagnóstico tardio, muitas das vezes, é bem complicado, né, irmã Nivalda? Com certeza, irmã. Para começar, que o transtorno do espectro autista, nós não podemos ser ignorantes quanto ao próprio transtorno, porque ele não é uma doença. Então, uma criança autista, uma pessoa autista, ela não está doente. Aquilo que a irmã falou é muito real. Eu tenho testemunhos maravilhosos na minha vida, na minha família, de tudo que o Senhor opera. Nós temos certeza absoluta disso. Mas quando nós estamos falando do autismo, uma família que nega ajuda, que nega buscar essa ajuda, ela está trazendo um transtorno muito grande para essa criança. Porque quanto antes as intervenções, e isso não sou eu, né, irmã Nivalda, que está falando, mas é a ciência que está falando, quanto antes houver ajuda, essa criança vai conseguir se desenvolver dentro de alguns parâmetros. É claro que quando nós falamos de autismo, nós falamos em 3 níveis, né, que é o leve, o moderado e o severo. Só que eu tenho vivência de colegas de trabalho mesmo, de autismo severo, em criança do sexo masculino, que nós sabemos que quando a criança do sexo masculino, dificilmente uma menina, né, sexo feminino, vai ter o severo. Normalmente ela apresenta um autismo leve, né, de suporte 1. Já esse menino, sendo autista severo, a mãe não abandonou, não desistiu em momento nenhum, buscou terapias, buscou ajuda, e hoje esse menino evoluiu muito. Então eu vejo, né, de experiências, de vivências mesmo, o quão importante é essa família não ser negligente, no sentido de negligenciar. Se você ama teu filho, se você percebeu que tem alguma coisa que não está correspondendo àquela idade cronológica,
Nós sabemos, né, irmãos, não precisa, de repente, é seu primeiro filho, mas você tem vivência com outras pessoas, com pessoas da família, com pessoas da igreja, e nós, é claro que não é rígido, né, que a criança com 12 meses ela tem que estar andando, e toda criança tem que estar andando com 12 meses. Não, nós sabemos que pode variar, que dentro de um processo natural, essa criança pode andar com 11 meses, com 12, ou quem sabe até 13, 14, assim como pode adiantar, né, crianças que andam com 10 meses. Mas só que buscar sempre um parâmetro ali. Como que está essa criança? Se está destoando muito, é um sinalzinho de alerta, de buscar ajuda, porque quanto antes essa ajuda chegar, melhor vai ser para essa criança, para o desenvolvimento dela, e para ela, de um nível, quem sabe, severo, ela poder vir para um nível moderado, ou até mesmo para um nível leve. Agora, quanto mais demorar para buscar ajuda, mais comprometido vai ser o desenvolvimento dessa criança. É interessante, Mateus, olha, isso, Mateus já localizou ali. A Paz e Mairilane, eu sou de São Bernardo do Campo, tenho irmão de sangue que foi diagnosticado aos 52 anos com autista, né? Eu trabalho numa casa com trigêmeos de 2 anos e às vezes não sei lidar, mas quero aprender. Aqui 2 situações da nossa irmã Edna, né? Diagnóstico tardio, aos 52 anos. E eu penso assim, irmã Nivalda, já vou voltar aqui ao assunto para a irmã Juliana, às vezes a própria família, na convivência, quanto que foi dificultando, né, a relação na vivência diária com essa pessoa. Imagina, aos 52 anos. E às vezes a gente vai menosprezando. Exatamente. E é difícil para o outro lado também, porque, como a irmã colocou, não é uma doença. A criança ou o adulto, essa pessoa que tem esse diagnóstico, tem um sentimento. Imagina o que essa pessoa sente também, porque o adulto, a pessoa ali, a mãe ou o pai, os parentes, não compreendendo isso, vai tornando difícil a convivência, né, irmã Nivalda? Exatamente. Quando é buscado as ajudas, principalmente através de terapias, quando a gente está falando, né, específico do autismo, a medicação ela é o último passo. Depois que as terapias não deram certo, depois que foram buscar todos os recursos e não deu certo, então existe a possibilidade da medicação. A medicação, muitas vezes, para casos severos, né, de agressividade, de automutilação, ou também, não falando exatamente do severo, mas um caso que é comum, que aí seria no caso para a criança conseguir se concentrar. Se uma criança não se concentra em sala de aula, ela não vai conseguir render o necessário para que ela seja alfabetizada, para que ela consiga acompanhar um processo de ensino-aprendizagem. Então, é claro que isso, quem vai determinar é o médico e o neuro, né? Mas, em último caso, existem os outros passos, as terapias, existem outras maneiras, né, como a irmã aqui falou, né, do filho, de coisas que ela foi percebendo, né, coisas que acabam desorganizando essa criança e que podem ser evitadas. Então, não necessariamente pensar em autismo e pensar em uso de medicação, mas pensar em ajuda através de terapias. E quando esse serviço ele é negligenciado, quando essa criança é desprovida desse cuidado, esses problemas eles podem se tornarem muito maiores lá numa vida adulta. Até aquela pessoa que não consegue se relacionar, né, que de repente entra num casamento, mas que não sustenta, não mantém esse relacionamento. Pessoas que não conseguem se manter num trabalho, né, ter um emprego, por conta dessas questões que não foram trabalhadas lá atrás. Então, olha a importância que tem. Eu posso falar assim de experiência, né, experiência própria em sala de aula, de quando a gente percebe, e junto com um trabalho, junto com a escola, com pedagogas, né, nunca é a professora sozinha, mas é uma equipe, né, que convoca essa família, e muitas vezes a família não aceita.
Então, a partir do momento que ela não aceita, ela está sendo negligente com essa criança. Essa criança, se ela é trabalhada, se ela dentro dos acompanhamentos necessários, ela pode se desenvolver e vir a ter uma vida. Se não dentro da normalidade, mas ela conseguir compreender a si mesma. Né? Compreender os momentos de crise, aquilo que desencadeia uma crise, evitar, né? Saber lidar com essas situações. Então, é assim de extrema importância. É claro que quando nós estamos falando das intervenções, nós não podemos, irmã, assim, fechar os olhos para as dificuldades falando de saúde pública no Brasil. Infelizmente, né, é um agravante, né, quando a gente fala de saúde pública, porque infelizmente não tem um atendimento que seria o ideal, porque as terapias, elas são caras e para que elas surtam efeitos, elas necessitam ser várias horas semanais, né, falando por semana. Então a gente sabe que esbarra. Mas só que eu estava prestando atenção na fala da irmã, quando a irmã citou, né, que quando o neuro disse à irmã que o filho era autista e que você queria, né, entender esse filho. Então, olha só, a partir do momento que você não nega um problema, que você aceita um problema, vai ser muito mais fácil de você buscar ajuda para que você consiga dar qualidade de vida para essa criança. Se você ficar ali negando, não, tá tudo bem, confundindo uma crise com uma birra, que são coisas bem diferentes. No autismo, uma crise é totalmente diferente, uma birra de uma criança típica, né, neurotípica. Uma criança, quando ela faz uma birra, ela vai ao supermercado com a mãe e ela quer um exemplo, uma barra de chocolates. E a mãe diz que não, né, por N motivos, ou por questão de saúde, ou questão financeira, enfim. Essa criança vai se jogar no chão, vai espernear, vai gritar, vai berrar. E se a mãe pegar a barra de chocolate e dar a ela vai se levantar dali, bela e formosa, como se nada tivesse acontecido. Sim. Agora, isso não acontece quando é uma crise desencadeada por, né, inúmeros fatores numa criança autista. Então, essa compreensão e essa busca de ajuda vai levar não somente a mãe, porque não é responsabilidade só da mãe, né? É responsabilidade de mãe, é responsabilidade de pai e de uma rede de apoio, de avós, de tios, enfim, de todos da família. Certeza. Né? Porque quando está tudo bem, é fácil, né, irmã? É fácil. Mas é na dificuldade que a gente tem que ver realmente, né? É verdade. Irmã Juliana, ela está aqui e essa vivência é tão importante abordar sobre. Porque tem mães que falam assim, nossa, agora toda a minha vida vai ficar embaraçada, atrapalhada. Abro aqui um parêntese, não é fácil. A mãe que vai levar isso com responsabilidade, a rotina muda, né, irmã Juliana? Porque começa a rotina de terapias, que são várias. Sim, acontece muita intercorrência na sua rotina. Mãe de crianças que dependem, né, dessa atenção especial. Só que a irmã Juliana, ela é esposa de obreiro, que está aqui na escola de formação de obreiros. E eu acho interessante que às vezes as pessoas gostam de culpar, atribuir a culpa ao outro. É sempre mais fácil, né, gente, a gente jogar a culpa. Eu não vou fazer a obra do Senhor, eu não vou executar o meu chamado por conta que esse filho é um embaraço. Fala sobre isso, irmã Juliana. Olha, no meu caso, eu nunca culpei os meus filhos. Para quem me conhece, assim, sabe que eu não tenho papas na língua. Eu sou aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Então, muitos me chamavam assim de mãe leoa, e realmente é. Pelos meus filhos, eu arrumava uma guerra, se fosse o caso. E, por incrível que pareça, ali na Fazenda Rio Grande tem um grupo de pais formados, e o nome desses pais é Leões do Autismo. E a gente, assim, foi uma família que me abraçou, que me ajudou, e foi aonde eu vi muitos casos, que nem a irmã citou, de pais que abandonou o filho, abandonou a esposa, a mãe abandonou o filho a criança foi viver com os avós, com o tio. Ainda bem que alguém abraçou essa criança, porque a gente vê muita criança hoje largada, aí a Deus dará. E eu falo assim, para mim não foi fácil,
Mas em momento algum eu falei, Senhor, não aguento. Eu sempre falo, Senhor, me dá força. O Senhor me deu, é porque eu tenho capacidade, de algum lugar vai sair essa força para guerrear. Olha ali eu tô reconhecendo aquele rostinho porque eu estive na casa dela conhecendo. Jennifer, um abraço. A paz do Senhor, irmã Jennifer de Videira, descobri autismo no meu filho com 2 anos, o Adrian. Gente, o Adrian foi tão receptivo com a gente ali, mas os irmãozinhos dele, né? Tinha um momento que ele queria ficar só no canto dele, não tinha saudação, não tinha paz do Senhor, né? E a gente vivendo ali, acho que por quase 3 dias, né, Jennifer? Mas quando buscamos ajuda, e principalmente a ajuda de Deus, se torna mais leve. Porque não é, aqui voltamos àquele ponto, irmã Juliana, não é falar, Deus me deu esse filho assim, ele cura e está tudo resolvido. Não. Ajuda de Deus para você saber lidar com essa criança. Senhor, me dá graça para mim viver essa rotina de terapia, de médicos, enfim, toda essa abordagem que a gente sabe que vem a exaustão, vem o cansaço, porque mãe não é de ferro, gente. E como a Jennifer colocou ali, essa ajuda de Deus vai ficando mais leve, o fardo vai ficando mais leve, né? Vamos mais um comentário, eu já volto contigo. Meu filho foi diagnosticado com 17 anos com TEA, é isso? Eu me sinto muito culpada, pois era meu único filho e eu só notei diferença porque tive meu segundo filho, olha lá. Hoje confesso que eu estou perdida, não sei o que fazer. Aí entra também naquela questão do diagnóstico tardio, né? Que aí a forma de lidar, a abordagem com certeza é bem diferente do que, por exemplo, a Jennifer, que o Adrian tem 2 anos, né, Jennifer, você colocou ali, que é mais leve essa abordagem, esse tratamento quando mais novo. Irmã Juliana, como eu disse ali, isso não é impedimento para você fazer a obra de Deus, não é impedimento para você seguir com o seu propósito, é um desafio a mais. E é interessante os irmãos agora na escolinha de obreiros, que eu acredito que a irmã mais do que nunca agora tem como acolher essas mães. E a senhora pode dizer aqui pra gente como ajudar mãezinhas que têm filhos, né, ou um filho ou 2 filhos, não sei, com algumas características, mas ainda não tem o diagnóstico. Aquela mãe que de repente agora, a irmã Juliana está acompanhando aqui o culto e está observando o que nós estamos falando. Gente, eu acho que meu filho tem alguns traços. Qual seria teu conselho para essa mãe? Olha, no momento, assim, depois da entrevista do dia 17 de janeiro que a gente esteve aqui com o pastor, no Maracanã, passou, a gente veio, não lembro, a gente veio numa quarta aqui. No domingo, 3 famílias procuraram a gente lá no Maracanã e trouxeram, né? Então, eu como professora de escolinha lá, a gente estava com 3 autistas dentro da sala de aula. E os 3, um diferente do outro. Um gostava de carinho, o outro era aquele que gostava de ficar correndo, dar voltas e voltas em volta da carteira. E o outro aquele bem quietinho, que não gostava daquele de não me toque. Então, muitos, às vezes você fala assim, nossa, mas o meu filho fala. Então, meu filho não é autista. Não. O meu filho, ele falava comigo, com a irmã dele, né? Entra naquela questão. Eu só vim ver que realmente o meu filho tinha uma dificuldade quando a minha outra filha nasceu e ela tinha, daí na fase de 2 anos, ela falava com todo mundo, era aquela serelepe, espuleta, assim, com tudo. Então eu vi, nossa, mas o Gabriel tem essa dificuldade. Quando chega alguém, ele vai para o cantinho dele. Ele não conversa, ele não gosta que toque, e a outra já gosta. Então foi aonde comecei a procurar. Aí começou a perceber. Eu chamava, ele não respondia, aquela falsa surdez que eles falam, né? Procurei médico, fiz exame do ouvido para ver se era surdo, não era. Mudo, porque às vezes, né, uma dificuldade, não era. Fiz todos os exames. Até que chegou um momento que um médico ele falou para mim assim, mãe, ele só é mimado. Um médico fala isso, né? E ele precisa de uma cinta para aprender. E às vezes para a senhora também. Então, para mim, aquilo foi um baque. Eu falei assim, se um médico fala isso... Daí eu cheguei em casa, chorei demais. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor me deu, o Senhor vai dar um jeito de fazer alguma coisa, porque eu não sei o que fazer. Daí onde que surgiu essa irmã, né, que é a esposa do pastor Alexandre, né, que está lá em Goiás. Então, foi através dela que veio ali e eu comecei a procurar. E sempre falei, as terapias foram muito cansativas, porque era 3 vezes por semana. Não tinha carro, quer dizer, tinha o carro, mas eu não tinha habilitação, né? Foi um ponto assim que eu corri atrás para fazer. O Gabriel ele não aceitava outras pessoas, né, para ficar. Então, como é que eu ia fazer a habilitação? Com quem ele ia ficar? Os desafios na vida, né, quando você vai procurar, eu quero proporcionar uma qualidade de vida
para o meu filho vai vir esses desafios. E é onde que a mãe agora ela vai ter que abrir mão de muita coisa, né, irmã Juliana? Eu abri mão de tudo, dos sonhos, de carreira profissional, de tudo. Mas Deus sempre providenciou uma porta de escape. A porta de escape, para mim, veio na pandemia, onde fechou tudo e as aulas vieram online da habilitação, né? Porque não tinha, o horário da habilitação era das 7 às 10. O meu esposo chegava às 10h30 do serviço, não tinha como. Minha sogra falou, eu vou ficar com ele. Ele não ficava, porque ele tem pânico, ele tem fobia de bicho, né? Então, desde um mosquito a um cachorro, ele grita em desespero se ele vê na frente dele. E no meu sogro tinha. Como é que eu ia falar pro meu sogro que não dava, né? Então, ali conversando, veio as aulas, eu comecei a fazer as aulas online. Depois a habilitação começou, a autoescola abriu a vaga das 11 da noite à meia-noite para mim fazer as práticas. Então, eu falo, Deus foi encaminhando tudo perfeitamente, desde o neuro para vir o diagnóstico. Por incrível que pareça, somente esse ano que veio, final de ano, um professor para ele, que é homem, que não é evangélico, mas sempre Deus preparou uma irmã de igreja para cuidar dele na escola. Ele sempre teve uma professora de apoio. Então, eu falo assim, Deus cuidou do princípio ao fim. Por isso que eu falo, se Deus deu, Ele vai te dar condição, mas você precisa abrir a mente. Eu falo que você precisa de uma cura, mas não para a criança, para mim, para o meu entendimento, para o entendimento de um pai e da mãe. A cura está ali em você, primeiramente. Com certeza. E aqui, irmãs, nós estamos aqui usando este espaço Mulheres de Fé. Eu sei que boa parte de quem acompanha aqui são irmãs, mas a responsabilidade, num todo, é para os pais, esposo, esposa, pai e mãe, porque a rotina não é fácil. A irmã Juliana, ela é esposa do presbítero Jefferson, né? Presbítero Jefferson. E algo que eu lembro que a irmã falou aqui na entrevista foi essa compreensão, esse cuidado do pai também, né, irmã Juliana? Isso, ele sempre foi o meu apoio ali, né? Quando a gente ia naquelas palestras, ele vestiu a camisa com a gente, né? Ele vestiu a camisa ali com a família, a gente saía naquelas palestras que tinha na rua, saía a família inteira. Ele chegava no serviço e falava assim, olha, tal dia vai ser uma passeata sobre o autismo, não conta comigo no serviço, não. Eu presto, eu faço uma hora extra todo dia, se for o caso, mas nesse dia é para minha família. Se interessou, né? Ele abraçou a causa porque ele via a dificuldade do filho dele, né? Sim, então ele veio ali apoiar, a família dele também apoiou em tudo. Sempre vinha até volta e meia, eles mandam mensagem, falou, Ju, passei o teu contato para alguém que veio procurando alguém com autismo. Então, como eu sei de você, então eu passo o teu contato. Então, eu tenho contato com inúmeras pessoas, tudo em relação ao autismo. Que bom falar. Sobre a igreja estar abordando esses assuntos, esses dias eu escutei uma irmã, claro, ela, como que eu posso colocar uma palavra aqui para não ofender, né? Eu acho que, de forma tendo uma certa ignorância, ela disse assim, isso não será um modismo, porque como nunca agora mais tem falado sobre o autismo. Eu conversando com ela é uma querida também e tal, mas às vezes nós somos ignorantes, irmãos, né? Alguns pensamentos, enfim. E eu conversando com ela, eu falei, não é sobre ser modismo. Tanto a escola quanto as famílias e hoje a igreja, ela tem aberto mais a mente, espaço para esse momento de inclusão, irmã Nivalda. E é interessante falarmos sobre isso, porque essa pauta aqui, porque esse assunto aqui hoje? Porque quantas mulheres retraídas, quantas mulheres que sofrem também, né, irmã Juliana? Mães que sofrem. Isso vira um caos no meio da convivência da família por essa falta de ajuda. E olha que nós não estamos inventando aqui, exagerando, né? A irmã disse assim, eu não sei como fazer. Ela tem esse filho, ela escreveu aqui no comentário, mas não sabe como lidar. E é interessante, e eu conversando com essa irmã, não é o modismo, não é porque isso está em alta, tudo isso é autista, não. Não, de maneira nenhuma. Mas porque a igreja hoje está interessando. Hoje nós observamos, eu sou assim, uma eterna grata a Deus pelas irmãs da escolinha, irmã Juliana, aqui na sede, porque além de ser irmãs da escolinha no sentido de que estende esse trabalho aqui na igreja, de auxiliar a causa do Senhor enquanto os pais estão cultuando, elas ficam aqui com as crianças, tem profissionais da educação,
né? A irmã Natália, ela é uma professora, a irmã Nivalda é professora, outras irmãs voluntárias aqui no trabalho, que atendem as crianças nas quartas, na sexta, nos domingos, que cuida do coral infantil, elas são profissionais mesmo da área de educação, estão envolvidas nessa área pedagógica aí. Mas é tão interessante a igreja acolher, porque a igreja é uma família. A igreja, cada vez mais, ela tem recebido famílias que têm vivenciado isso, que vivem isso. E quantas das vezes, irmã Nivalda, quero tocar nesse assunto aqui, que os pais, eles não procuraram atendimento, ou não perceberam, acham que o filho é diferente, ou só vão descobrir, como essa irmã disse aqui, depois que teve o segundo filho, e vão ser as professoras a identificar e falar sobre. Quebrar o tabu. É difícil isso. E hoje aqui na igreja, a igreja também está rompendo esse tabu, porque não era um assunto falado dentro da igreja, no contexto da igreja, Marivalda. Então, irmã, só voltando um pouquinho atrás, quando nós falamos de uma criança, né? Aqui nós estamos falando específico de autismo, mas seja qual for o tipo de deficiência, sim, que requer, né, muito cuidado. Quando a gente fala dentro da família, desse cuidado, pai e mãe é amor mesmo, né, irmã? Sim, é amor, sim, genuíno por aquele filho que foi concebido ali, que foi esperado e que, de repente, não veio de acordo com aquele planejado, mas que não deixa de ser bênção. É uma bênção, sim. Certeza. É aquilo que a irmã colocou. Muitas vezes, esse filho, ele vem... não estou romantizando, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a luta das irmãs seja fácil, mas muitas das vezes essas dificuldades, elas vêm para nos ensinar, para nos transformarmos pessoas melhores. Isso falando de pai e mãe, de família. Mas dentro da igreja, irmã, no mínimo, a empatia. A empatia, né, no mínimo. Ali, irmã, deixa eu só interromper a senhora ali, olha. Amém. Interessante essa fala, que a cura primeiramente precisa para os pais, para aceitação e buscar recurso. Excelente abordagem da igreja. Por quê? Essa cura, primeiramente, precisa ser para os pais. Quando eu disse que hoje talvez alguém ia entender isso como ofensa ou polêmico, porque dentro desse ambiente de igreja, onde que a gente acredita, tem muita fé, quantos pais que fecham os olhos para essa responsabilidade? E são estes os primeiros a serem tratados. Pais e mães são os primeiros a serem tratados, né, que precisam de compreender isso e de buscar esse tratamento. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãs, eu já trabalhei numa clínica que faz atendimento para crianças autistas, convivi bastante com eles. Amém, irmã Rosemary. Essa empatia da igreja, no todo aqui, que a irmã está colocando, é interessante. A igreja, no todo, ela tem interessado por estes assuntos. A igreja que eu estou colocando aqui é desde o pastor, os membros, todo, para saber lidar. Por quê? Vou usar aqui, me permite, irmã Juliana, o filho dela. Eu sempre vejo a irmã Juliana chegando aqui nas quartas-feiras, porque quarta, durante os outros dias, eles estão atendendo o campo. Ela sobe, geralmente ali eu vejo ela na galeria, né, às vezes que eu já vi ali nas quartas, e ela coloca o Gabriel do lado. Numa igreja, por exemplo, como a nossa, nós observamos as irmãs assentando de um lado, os irmãos do outro. O primeiro a abordagem de alguém é porque essa mãe está colocando este rapaz, no caso o teu menino, que já está um moço muito bonito, um rapaz grande já, né? Está ali sentado com ele. Até a abordagem, geralmente, não tem nem um pouco de empatia. E quando a gente fala que a igreja precisa olhar com atenção no todo sobre esse assunto, é desde essa primeira abordagem que é importante. Porque essa mãe ou este pai que está chegando e vai acolher esse filho como a irmã acolhe, te colocar ali do teu lado, dependendo de como ele é abordado, ele não volta nunca mais, irmã Juliana. Não, realmente ele fala assim, aqui eu nunca mais ponho o pé, né? Verdade. Eu já fiz isso, já fui, assim, em lugares de casas de família, né? Aí saí de lá e falei pro meu esposo, falei assim, aqui eu não ponho o pé nunca mais. Porque aonde o meu filho não é bem recebido, eu também não vou. Eu tenho isso comigo, então... É interessante esse assunto da empatia, irmã Nivalda, porque ela usou uma palavra que eu falo sempre aqui terça-feira. Irmã Irilane, às vezes alguém fala assim, nossa, a irmã Irilane é tão insensível em falar de luta, ela não fala de fé. Gente, vamos parar de romantizar a luta, dificuldade. Meu Deus, quem já tem os filhos, como eu, tenho duas, uma super tranquila e a outra ligada no 220.
Já é difícil. Você vai romantizar uma mãe que lida com essa verdade. É só ela e Deus, gente, quem convive. Então, eu sempre uso essa expressão, Manivalda. Não dá para romantizar. É só quem vive. Nós não estamos aqui dizendo que é leve, não é. Nós estamos dizendo que tem como ser mais fácil a convivência, claro, com a ajuda de Deus em primeiro lugar. Mas é tão interessante abordar desse assunto, dessa empatia, dessa inclusão, da igreja falar sobre isso, porque os pais também sentem acolhidos nessa luta. Não se sentem assim, nós estamos sozinhos nessa, irmã Juliana. É verdade. Até em relação ao que a irmã comentou, como meu filho, ele senta ali do lado comigo, né? Para os irmãos terem uma ideia, ele tem 14 anos, tem 1,80 m, né? Então, ele é bem grande. Só que uma coisa assim que foi através do meu esposo que eu percebi isso. Quando a gente cuidava de igrejas ali na Fazenda Rio Grande, para pessoas que não conheciam, quando ele subia no púlpito, ele falava, né? Quando a gente assumia aquela igreja, né? Foram 17 anos trabalhando na obra, então a gente cuidou de muita igreja. E ele falava assim, olha, meu filho é autista, por isso que ele senta do lado da minha esposa. Ele senta ali do ladinho. Os irmãos não se acanhem. A gente está trabalhando com ele, com isso, mas ele não gosta de se enturmar, ele senta ali comigo. Como é que ele vai sentar do lado dos irmãos se volta e meia meu esposo está no púlpito, está fazendo uma correria, está sentado ali, o pastor chama para atender alguma coisa, ele tem que largar. Se soltar ele ali, já aconteceu isso, de ter uma crise, que nem a irmã comentou, de sair do ritmo, sair do costume dele ali. Então ele senta, e lá no Florença, que a gente cuidou lá, ele fez a mesma coisa, ele assumiu. Passou 2, 3 dias, ele percebeu que os irmãos deram uma olhada, aquele baita de homão sentado ali do lado das irmãs, né? Ele falou, os irmãos receberam, entenderam muito bem. No Maracanã aconteceu a mesma coisa. Então, tudo é de falar. A gente chega e fala, esclarece, entende. Mas, claro, sempre tem aquele que olha, né? Eu já tenho esse costume, chegando aqui no Boqueirão, né? Esses anos aí, a gente chega já vai direto. Alguns irmãos já conhecem. Quando ele era menorzinho, que a gente via no culto, ele não participava do culto, mas tinha uma irmã que agora me fugiu o nome dela, ela ficava ali na porta, ela ficava com ele. Era o único casal que ficava com ele aqui na sede. Então, eu podia vir participar do culto que tinha alguém ali para ficar com ele. Então, assim, volto a falar. Deus cuidou de tudo, do começo ao fim. Glória a Deus. Essa empatia é necessária, esse acolhimento é necessário, e nós, como igreja, cada vez mais, nós precisamos de voltar, né, ter um pouco mais de atenção. Eu coloquei a expressão dessa irmã, que ela disse sobre esse modismo. Tudo hoje é autista, tudo é transtorno, TDAH, e as pessoas vão dando nome. Mas, na verdade, eu conversando com aquela irmã, completando aqui o raciocínio, eu compartilhei com ela assim, irmã, graças a Deus que a mente humana, né, está sendo mais aberta, a compreensão humana, as pessoas estão compreendendo, nós estamos podendo falar mais sobre isso, as pessoas estão conseguindo absorver mais sobre o assunto. Dessa forma, eu disse para ela, você vai conseguir acolher, você vai conseguir ter mais empatia com essas pessoas. E a gente conversando, depois ela disse assim, primeiro, Elaine, não é que você me fez refletir aquele dia? E é interessante, quando nós estamos abordando um assunto como esse, numa terça-feira, onde que nós estamos aqui sempre falando de fé, trazendo a palavra de Deus, é porque nós precisamos de viver, de fato, como a igreja primitiva. Aquela igreja que a Bíblia fala, a referência dela era, ela vivia em comunhão, em todos os sentidos, num todo. Às vezes, quando uma mãezinha, e principalmente mães que às vezes não fechou um diagnóstico, não sabe, ou como aqui, né, essas mães colocaram, não sabia, não tinha conseguido perceber, aí aquela criança agitada no culto, a criança não consegue ficar nesse ambiente de muito barulho, e causa todo aquele transtorno ao redor, e as pessoas tudo olhando, aquele olhar que questiona, aquele olhar que constrange. Quando nós falamos sobre isso aqui, é inclusive para você, membro, aonde você congrega, ter esse olhar mais carinhoso, mais empático, quando você ver uma situação como essa acontecendo, acolher. E, Manivalda, nós estamos caminhando quase para o final. O que a irmã acrescentaria mais na nossa conversa, nesse assunto tão interessante e tão bom de ser falado aqui, Manivalda? Uma das coisas que, uma das participações, né, foi citado ali, que com Cristo, essa jornada ela se torna mais leve. E quem dera, né, irmã, se todos, pais e mães que passam por essa dificuldade de ter um filho autista, um filho com algum
algum problema de neurodesenvolvimento, quem dera se fossem pessoas que conhecessem a Jesus, para que essa jornada se tornasse mais leve. Porque existe um problema, existe uma dificuldade que não pode ser negligenciada, tem que ser feita as intervenções necessárias para o bem-estar dessa criança, né? Visando o bem-estar dela como ser humano, né? Desde das necessidades básicas, mas a partir do momento que Jesus está conosco, ou melhor, nós estamos ali, né? Abrimos o nosso coração e deixamos Ele entrar e estar conosco, essa jornada ela vai ser muito mais leve. De repente, não vai vir a cura que muitos anseiam, né? Verdade. De dobrar os joelhos ali no momento de desespero e pedir, Senhor, cura meu filho. Mas o Senhor, que é rico em amor e misericórdia, Ele vai capacitar. Sim, sim. Ele vai capacitar esse pai, essa mãe, Ele vai dar direção, Ele vai dar amor, como a irmã citou aqui, que o esposo foi ali o ajudador dela, esteve ali o tempo todo, cumprindo realmente a função de um pai, né? Vivência de escola, inúmeros casos de mulheres que estão sozinhas, que o marido foi embora, partiu para outra, construiu outra família, porque não tinha temor. E a palavra diz, né, irmã, que o princípio é você temer ao Senhor. Se você temer ao Senhor, os teus fardos vão ser mais leves. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai abrir portas financeiras, portas de tratamentos, Deus vai colocar pessoas, né, como a irmã citou, que tinha um casal que o filho aceitava, para que essa jornada se torne mais leve. Então, o que eu posso dizer? Você percebe que tem alguma coisa diferente? Busca ajuda. Busca ajuda de Deus, abre o teu coração, entrega inteiramente ao Senhor, para que o Senhor seja o teu ajudador nessa causa. E busca ajuda, recursos humanos, na medicina, das terapias, ajuda na escola. Deus, quando nós estamos nos pés do Senhor, o Senhor vai preparar alguém para estar lá com teu filho. Deus vai preparar pessoas para ser uma rede de apoio para te ajudar em momentos difíceis. Jamais o Senhor vai nos dar um peso que nós não sejamos capazes de carregar. Eu não estou, mais uma vez, né, eu não estou dizendo que a vida de uma família, de pai e mãe que tem um filho com uma deficiência, seja leve. De maneira nenhuma, eu sei muito bem disso, porque eu estou lá em sala de aula e todos os dias convivendo. Mesmo no ensino regular, estão assim, as pesquisas, elas já mostram que para cada 44 crianças, uma é autista. Então, assim, o nível é muito grande, não existe mais sala de aula numa escola que não tenha autista, que não tenha crianças com deficiências. Então, cada vez mais é necessário que haja, como a irmã colocou, a inclusão e que pessoas capacitadas, né? Mas a partir do momento que você se voltar para o Senhor, acreditar de todo o seu coração, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai abrir caminhos, vai preparar pessoas, vai preparar uma rede de apoio e tornar, né, essa tua jornada muito mais leve, com certeza. E Manivalda, só para reiterar aqui, é possível listar algumas características que possam auxiliar os pais a perceberem esses sinais e, através dessa percepção, né, levar à procura de um diagnóstico para detectar esse diagnóstico, se é ou não? Tem algumas características? Tem, irmã, são várias, né, as características, embora eu me lembro bem de vivência de escola, quando o autismo começou a se tornar comum em escola. Então, a gente imaginava assim, que autista não fazia contato visual, que autista não gostava de abraço, que autistas gostavam de, se ele não sabia brincar, tudo que ele pegava ele enfileirava, ou por cor, ou por ordem de tamanho. Então, eram coisas assim que, não faz contato visual, então é autista, não abraça, é autista. E hoje nós sabemos que, infelizmente, né, as deficiências
nem sempre elas são puras. Ou seja, uma criança com autismo, ela pode também ser portadora de um TDAH. Ela pode ser portadora de uma DI, que é uma deficiência intelectual. Então, hoje, com os estudos e com todo o avanço, nós sabemos que sim, tem crianças autistas que fazem contato visual, tem crianças autista, como o filho da irmã, que não gosta de carinhos, mas tem crianças autistas que abraçam, que gostam de beijo, que gostam de contato. Então, cada vez mais está ficando, eu posso dizer assim, mais complexo. Mas uma das questões que é bastante visível é a questão do atraso da fala. O atraso da fala, ela ainda é um indicativo bem grande do autismo em crianças. Quando eu falo de atraso de fala, é um pouco complexo, porque tem autistas que não são verbais, eles não falam, não vão falar. Tem autistas que eles sabem falar, mas eles não falam porque o cérebro não dá conta de fazer as conexões e organizar, como eu estou aqui agora falando com os irmãos, e eu penso e eu tenho capacidade de falar. Na cabecinha do autista, isso não acontece. Mas um dos principais indicativos é atraso de fala, que fica assim, mais... digamos assim, né? Porque são várias. Seria o mais perceptivo, né? Isso, assim, exatamente. Os pais, isso atraía a atenção do pai a procurar um médico, um profissional. Exatamente. A questão também do sono, né? Às vezes aquela criança que você percebe que tem uma agitação, que está fora do normal, que essa criança não consegue conciliar, ela dorme, mas ela tem muitos despertares, ela não consegue estar ali conciliando. Tem também a questão da seletividade alimentar, que é outra coisa que pega muito, né? Que quem está de fora vai dizer, não, essa mãe que não ensinou a criança a comer, né, irmã? A irmã Juliana falou sobre isso, essa criança, né, que é fresca, né? Os pais que não estão educando corretamente. Mima demais, né? Que mima demais. Então, na verdade, são vários indicativos, e que você comparando com uma criança da mesma idade, né, como eu disse, existem as diferenças normais, sim. né? Mas quando está muito distante, é um indicativo. É um indicativo, né? Por que uma criança com 2 anos, ela já fala palavras, é capaz de formar algumas frases, e a minha criança lá com 2 anos ainda não só emite som, que às vezes nem chega a verbalizar a palavra, né? É só um som mesmo. Então, é um indicativo de estar procurando ajuda. Então, mãe, pai que está acompanhando agora, fica esse alerta, né? Fala, irmã Juliana, para nós. Uma coisa que eu ouvi muito, mas não tem cara de autista? Exatamente. E essa frase eu ouvi demais. Mas eu perguntava, mas autista tem cara? Porque muitos assemelham com a síndrome de Down, que tem aquele roxinho que é inconfundível, né? Então, uma coisa que eu ouvia demais, mas não tem cara de autista. E muitas vezes você pergunta para si mesmo, né? Às vezes você está procurando ali no seu filho uma deficiência física. E autista não tem essa deficiência física. Interessante, mais uma pauta. Tem um comentário aqui da Raquel Menezes, nós já estamos caminhando para o final. Gente, eu não esqueci da nossa oração da intercessão. Falei que iríamos fazer às 20 horas, mas eu não quis interromper, mas agora no final nós vamos fazer, podem ficarem atentos aí, tá bom? E é bom ver os irmãos interagindo, atendendo aqui. Oi, irmã Vera. A irmã Vera é uma querida que eu tive a oportunidade de conhecer e acompanhar ela. Paz do Senhor, irmãs, tem uma filha especial e ela nunca foi impedimento. A irmã Vera está compondo agora o coral feminino. A Raquel Menezes, ela colocou aqui a participação dela, e é interessante essa participação dela porque vai abordar sobre aquilo que eu falei. Ela disse que as escolas também precisam, né? Tem 4 ou 5 comentários dela que eu vou resumir por conta do meu horário aqui. Ela colocou assim, só que as escolas precisam preparar pais e colegas. Eu vou ficar aqui só com esse colegas aqui, porque eu vi essa semana a tua rede social, acho que Instagram, irmã, colocando sobre a volta às aulas. Isso. E eu vi ali uma abordagem interessante, porque esse ano, quando eu fui
Na segunda-feira agora a Alice começou. Na sexta-feira eu estive com ela na escola nova, né? Que ela mudou agora de colégio e tal. E eu conversando sobre as crianças, sobre os coleguinhas novos e tal. E lá naquela fila de pais que estariam matriculando os filhos, aguardando a oportunidade de fazer matrícula, tinha uma criança também que você percebia as características dela, né? Aquela criança bem agitada, algumas das características que a Irmanivalda colocou. E eu automaticamente já liguei ali. Eu falei, eu tenho quase que 100% de certeza que é. E eu conversando com a Alice sobre isso. Os pais, nós, famílias, você que vive nesse ambiente, entre aspas aqui, né, sem falar de forma muito preconceituosa, normal. Porque o autista também, a família vive uma vida normal, né? Tá me faltando até que sabedoria para aplicar um termo, uma palavra correta. Mas me entenda, na minha casa, se eu não tenho esse diagnóstico, as minhas filhas não têm, eu preciso de preparar as minhas filhas para saber lidar com essas crianças, sem colocar apelidos, né? O famoso bullying de hoje. E é interessante aqui o que ela colocou sobre preparar pais e colegas. Já que nós estamos falando de retorno às aulas, mães e pais que estão ouvindo agora, prepare esse ambiente aí na tua casa, para a sua criança, ser essa criança, né, que tem essa empatia. Como eu coloquei aqui o termo da Alice, eu acho bonita essa forma como ela fala, mãe, eu estou pronta para ajudar. Mas a gente tem que ter esse preparo, falar com os nossos filhos sobre esse acolhimento, irmã Juliana. Eu vi teu post, achei interessante lá. Realmente, porque às vezes você fala ali, eu lembro que eu postei várias coisas essa semana, né, sobre o autismo. Porque o medo de muitos pais em mandar uma criança para a escola autista, principalmente aqueles que não são verbais. E se fizerem alguma coisa? Porque isso aconteceu comigo. Por isso que eu falei, né? Saí da casa da pessoa, falei para minha esposa que eu não volto mais. Porque o meu filho foi machucado lá dentro. E por o meu filho não falar, porque ele teve uma época que ele parou de falar. Ele ficou quase 2 anos sem falar. E aonde que veio a cobrança maior comigo. E eu falava assim, eu vou mandar ele para a escola e se acontecer alguma coisa, ele não vai me contar. A gente sabe de escolas que também não relatam o que acontece, né? Teve a primeira escola que eu procurei para fazer a matrícula dele, eu falei, olha, meu filho é autista. Ela falou, mãe, a gente não está preparado para receber ele. Eu fiquei assim, falei, como assim? Uma escola não está preparada? E Deus falou para mim, na hora, eu estou cuidando dele. Aí eu fui em outra escola para fazer a matrícula e a diretora, o atendimento pedagógico foi totalmente diferente. Ela falou, mãe, a gente nunca teve um autista aqui, mas vai ser um prazer nós conhecer e saber lidar com ele. Então, muitas das vezes, a preocupação de um pai, a irmã citou algumas coisas. O meu filho tem a seletividade alimentar, ele não come nada escuro. Muitas crianças falam assim, prefere uma coca do que outra coisa. Não, ele prefere a outra, não a coca por ser escuro. Toma, bem pouco. Outra coisa, a roupa. Ele não gosta de roupa social de jeito nenhum. E ainda mais pra gente da igreja, né, que usa terno, meu marido. Isso, ele de jeito nenhum. É a calça jeans e a camisa polo. E essa é a vestimenta dele. Em casa é a calça de moletom. Sapato, há muito tempo, até para ir para a igreja, é somente o Crocs, porque ele tem um calor muito excessivo nos pés. Tem esse problema, né, essa dificuldade. Outra coisa, finalizando, que eu vi essa semana uma mãe comentando, que a criança se queimou, uma queimadura de 2º grau, mas não chorava. E ela foi procurar um menininho de 2 anos, aí veio o diagnóstico de autismo. E o Gabriel é a mesma coisa. Ele está ali com aquele machucado, ele coça até sangrar, não sente dor. Mas, às vezes, aquele batida que só fica aquela marquinha branca, ele chora num desespero que só. Você tem que fazer curativo, porque amanhã eu vou morrer, porque mãe eu não sei o quê. Então, a dificuldade, entender. Nenhum autista é igual. E a irmã pode me confirmar. Mas autista é autista. E procure ajuda o quanto antes, porque vai melhorar. Filhos especiais geram pais especiais, gente. Que oportunidade preciosa, né, Irmanivalda? A Irmanivalda, ela esteve com a gente aqui também numa outra oportunidade, no encontro de meninas que nós tivemos em dezembro. A irmã está congregando aqui há quanto tempo, Irmanivalda? Aqui na IPJC? Na verdade, nós nos convertemos nesse ministério. Aqui, mas há quantos anos já estão? Nós já estamos... 24 anos. 24 anos. É uma oportunidade, né, Irmanivalda? Eu falo porque
eu também estou por aqui, né? Desde quando abriu o ministério, os meus pais, ali o pastor Osmar, ali em Minas Gerais, né? Quando teve toda essa transição, eles vieram do outro ministério. Então, nós estamos aqui quase que desde o início, né, Érica? Quase não, desde o início. E eu me sinto tão feliz, uma oportunidade como essa, eu até me emociono, assim, porque é uma porta que o Senhor nos abriu, né, irmã Nivalda? Poder falar, como a irmã citou ali no Encontro de Meninas, trazer assuntos como esse. Para que a igreja, nesse tempo presente, ela não apenas queira falar e viver de forma até egoísta, né? Milagres extraordinários, coisas lindas, maravilhosas que eu sei, eu já vi, acredito que Deus faz. Mas a nossa vivência do dia a dia, a gente poder ser esse cristão diferente, exalar o bom perfume de Cristo. Parabéns, irmãs, tema que vai abrir a mente de muitos, dá uma visão. Eu fiz meu curso de informática com 10 alunos autistas. Nós aprendemos com eles muito, muitos deles falam inglês fluente, né? As irmãs conhecem, né? Meu Deus, inteligentíssimos. Nossa, que maravilhoso, quero participar mais com vocês. Sejam bem-vindas, Raquel Menezes. Na vigília agora, inclusive, tinha um que tocou seu teclado, cantou bonito, exaltando o nome do Senhor. E como eu disse aqui, eu me sinto assim honrada, né? Ao Senhor toda honra e toda glória, mas é uma oportunidade tão linda que o Senhor me concede de conversar. É tudo novo pra gente também, conversar com uma mãe que vive isso na prática, com a irmã Nivalda, que é uma profissional que tem atuado na sua vivência no dia a dia, no seu trabalho, na prática também. É uma oportunidade tão linda. E a nossa igreja, eu posso falar isso em nome do nosso pastor, o pastor Ademar, que ama a criança, né? Meu Deus, ele ama abraçar esses meninos, puxa a orelha desses meninos, abraçar esses meninos. E o nosso pastor nos dará essa oportunidade. O pastor Jefferson também, pastor local aqui da nossa sede, nos dará essa oportunidade, abrir esse espaço para que possamos falar assuntos que outrora, como igreja, não era citado, não era abordado. E nesse tempo presente, essa era agora presente, a igreja abraçando a família num todo. Você, querida família, que tem já esse diagnóstico, ou você tem essas características em um filho, vê essas características em um filho, procura ajuda. Converse com mais alguém. Abra o teu coração. Permita que o Senhor, Ele venha tratar essa situação. Como assim o Senhor tratar? Porque o preconceito maior, muitas das vezes, começa aqui. De você, pai, mãe. Eu olhar com preconceito para essa criança, para essa outra situação também. Aqui nós colocamos a pauta do autismo. Outras deficiências. O preconceito ali. Essas indagações que é normal acontecer, principalmente na descoberta do diagnóstico. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Senhor, eu não mereço isso. Cair esse preconceito, ter uma nova visão. E como a irmã Nivalda colocou, com a ajuda de Cristo Jesus, você já é um servo de Deus, você já é uma serva do Senhor. Ele que nos ajuda a viver tantas lutas, tantas adversidades. Por que não convidar o Senhor para viver isso contigo no dia a dia? Ele está pronto. Senhor, olha, eu acredito que meu filho tem esse diagnóstico, me ajuda, prepara profissionais, mas aqui o meu coração, Senhor, que eu esteja receptiva a me redescobrir como mãe, porque é uma redescoberta. É uma redescoberta. E o Senhor, com certeza, o Espírito Santo, ele vai estar pronto para te ajudar. Vou repetir. Filhos especiais geram pais especiais. Porque eu tenho certeza, irmã Juliana, que uma mãe, que um pai, quando ele abre seu coração, permite tanto Deus tratar isso aqui dentro e procurar ajuda, esse pai, ele com toda certeza, esses pais com toda certeza tornam pais especiais também. Por quê? Não tem como não lidar com isso e ser um pai mais empático, uma mãe mais empática, ter um olhar, né, totalmente diferente. Então, eu acredito que nessa noite o Espírito Santo está falando com muita gente, né? Meu filho toca teclado. Vamos dar uma passadinha rapidinha, porque nós vamos orar, Mateus, aqui nos comentários. Vamos ver lá, que tem mais alguém? Alguma coisa a acrescentar, irmã Juliana? Então, irmã, uma coisa assim que até no começo eu perguntei se você tinha preparado alguma coisa, né? Aí você perguntou se eu não queria, tinha algum assunto. Hoje, uma coisa que eu digo, e eu aprendi isso com esse grupo de apoio de pais, a ajuda não é só para a criança. Muitas vezes a ajuda psicológica é para os pais. E foi aonde eu recebi também essa ajuda psicológica. Porque você se culpa, você se fala assim, eu errei alguma coisa. Ou o julgamento dos outros, que eu ouvi falar assim, que pecado você fez para você merecer um filho assim, né? Aí eu falo novamente, Deus me deu condição para cuidar. Foi muita luta, muitos anos de terapia, e hoje ele continua fazendo. Mas eu não sei dizer para você
qual era a melhor vida? Porque eu cresci, desde que me tornei mãe, aquela vida agitada, aquele ritmo com a igreja e as terapias. Sempre encaixou tudo certinho. Sempre deu tempo, até deu tempo de ler a Bíblia, de orar, de buscar Deus. Então, Deus vai dar condição, capacidade, primeiramente, abrir a mente, a cura mental do pai e da mãe para ajudar essa criança. Glória a Deus. Meu filho toca teclado, né? Escreveu a Raquel Menezes. E já que ela colocou essa pauta aqui, o ICEM está de portas abertas. Hoje eu não vi o Maico por aí, mas eu acredito que ele deve estar nos bastidores, já que no Maico, o ICEM também, ele tem essa inclusão, né? Está aberto a isso. Inclusive, tem crianças aqui também autistas que fazem parte do ICEM. Num todo, quando você busca essa ajuda nas terapias, o profissional, enfim, e desde cedo, quanto antes, melhor, como também foi abordado aqui, com toda certeza, né? É um leque de possibilidades que, de repente, teu filho vai conseguir desempenhar inúmeras tarefas, né? Bem interessante. Vamos ver? Olha que lindo, olha que turminha linda. Aqui é a nossa igreja, a escolinha. E eles gostam de estar aqui. Olha, cada criança linda. O Mateus preparou ali as fotinhas das nossas crianças. Essa escolinha acontece aqui nas quartas, nas sextas, no sábado. Tem um culto especial das crianças no sábado e no domingo. Além do coral infantil, tem aqui as educadoras, as voluntárias, enfim, essas irmãs que têm acolhido, abraçado. E quantos pais que vêm visitar a igreja, que têm filhos autistas. Eu quero tanto ir no culto, será se dá para meu filho participar? De repente, conforme a convivência, essa criança vai estar, consegue participar na salinha, de repente você vai estar com ele lá no culto, enfim, a igreja precisa de falar sobre isso, porque nós estamos de braços abertos para acolher você e toda a sua família. Irmãos, eu quero já agradecer, irmã Nivalda, com muito carinho por ter atendido nosso convite, irmã Nivalda. Deus abençoe a irmã Juliana por abrir o coração, expor um pouco mais a família. Eles estão ali, as duas filhas, o Gabriel estão ali, como disse o pastor Jefferson, atento, acompanhando. Deus abençoe o presbítero Jefferson, né? O esposo da irmã Juliana. Deus abençoe vocês por ter acolhido e abrir o coração aqui, porque eu tenho certeza que, do jeito que depois do dia 17, né, que foi, famílias te procuraram, nós vamos ouvir aqui depoimentos, como estamos acompanhando aqui ao longo do nosso culto, de que este culto está sendo um divisor de águas, né? Para mente, entendimento, coração, irmã Juliana. Deus abençoe. Eu que agradeço primeiramente, né, pela oportunidade de a gente estar aqui falando na palavra. Glória a Deus. Repete novamente, irmã Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Glória a Deus. Porque agora Deus me fez lembrar. Aquele dia que eu saí do médico chorando, Deus falou bem isso para mim. Eu vou te usar nessa maneira. E Glória quando a Deus. chega um pai autista me procurando na igreja, Deus me lembra disso. Eu Glória te a dei Deus. porque eu preciso que tenha alguém que enfrente ali à frente para tomar essa liberdade de ensinar. O preconceito está no nosso coração. Nosso coração. Então, realmente, Deus cuida de tudo. De tudo. De repente, seu filho talvez nunca vai conseguir falar, a expectativa de vida dele pode ser diminuída em um grau muito grande. Ele pode nunca conseguir demonstrar ou retribuir amor e talvez nunca mais pratique esportes, suba em uma árvore, leia um livro ou saia para o encontro. Seu filho talvez necessite de cuidado por toda a vida. Ela pode nunca conseguir, ou ele pode nunca conseguir se alimentar sozinho ou usar o banheiro sem a sua ajuda. Palavras simples como mamãe, papai, talvez nunca saiam de sua boca. Nunca. Essa é uma palavra difícil para qualquer pai e mãe ouvir. Mas essa é a realidade de muitos pais a quem foi dado esse desafio. Eu vou chamar de missão. E o privilégio de criar um filho com necessidades especiais. Em seu convite, Jesus falou às pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas. Ele não ignorou a adversidade e a dor que advém de viver em um mundo caído. Cuidar de uma criança com necessidades especiais ou um adulto pode ser exaustivo. Pode não, é exaustivo. Nós passamos por tantas adversidades. Muitas lições esses pais carregam e aprendem, trazem muitas cicatrizes consigo. Mas como nós colocamos ali no início, está ali mães especiais, pais especiais. A estes foram confiados uma grande missão. Eu quero encerrar dizendo assim, uma passagem nas Escrituras, em Salmo 61, verso 1 e 2, vai dizer: ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Me ajuda, Senhor.
O que quer dizer isso? A todo momento que você recorrer ao Senhor Jesus buscando a sua ajuda, Ele vai estar pronto para te atender. E a nossa igreja num todo, mais empatia, mais amor, mais acolhimento para essas famílias, porque elas precisam de menos julgamento, menos preconceito. Preconceito zero, na verdade. E eles precisam do nosso abraço, do nosso joelho dobrado. É maravilhoso ver a igreja empenhada neste trabalho com as crianças, com todas as situações que possam ter. E amamos mais ainda, como Cristo disse, deixa vir a minhas criancinhas. Amém. Falamos sempre aqui de crianças, mas como foi colocado, né? Adulto, enfim. Deus abençoe. Vamos agora para a nossa última oração. Vários comentários lindos. Coloca o da irmã Penha aí. Achou a irmã Penha? Irmã Penha, era para a senhora estar aqui com a gente, né? Mas ela vem ainda esse mês de fevereiro, gente. Irmã Penha, coordenadora do trabalho. Lindo, maravilhoso. Parabéns. Deus seja louvado. Amém, né, irmã Penha? Toda honra e toda glória ao Senhor. E este é o propósito, glorificar o nome do Senhor. Deus me deu a oportunidade de trabalhar com crianças especiais. Realmente existe muito preconceito, ignorância e a falta de empatia para entender estes anjos que estão por aqui. Amém, Márcio? Deus abençoe o Márcio. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. De Canguçu, Rio Grande do Sul, a Eloia. Deus abençoe. Mais alguém para a gente fazer a nossa oração? Forças para todas as mães especiais. Deus continue abençoando todas. Amém. Glória a Deus. Na audiência, linda programação, muito instrutiva, aprendizado, né? É escolher aprender, né, irmã Regina? Abraça, irmã Regina. Vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Que lindo. Deus, em tudo Deus tem propósito, com toda certeza. O Senhor, Ele tem propósito em tudo, né? Deus abençoe de uma forma especial. Vamos orar ao Senhor neste momento? Eu tenho certeza que a irmã Nivalda, ela vai voltar aqui mais vezes, as irmãs vão voltar aqui mais vezes participando com a gente, né? A Érica não aparece, Mateus, qualquer hora dessa você dá um zoom aqui, o Mateus Oséias, né? A Érica tá aqui no cantinho, nos bastidores. Deus abençoe a Érica que permaneceu aqui com a gente. Deus abençoe. Vamos orar agora nesse momento de intercessão? Eu disse e volto a repetir, eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que opera maravilhas, sinais e prodígios. Nós somos uma igreja marcada por tempos de curas. Ele não mudou, Ele continua curando, Ele continua transformando, Ele continua fazendo coisas extraordinárias. A Raquel está dizendo, Deus falou comigo hoje, me coloca à disposição da igreja. Amém. Eu creio nisso. Eu creio porque eu sou prova viva desse cuidado. Nós que estamos aqui, prova viva desse cuidado, desse milagre. Mas a maior transformação, nós acreditamos nela. Deus muda a nossa forma de pensar. Deus muda o nosso coração ignorante. Às vezes nós, tínhamos uma visão tão contraditória, porque a palavra do Senhor, ela vem mostrando esse acolhimento, esse amor, essa inclusão. E às vezes nós somos tão seletivos de forma para o negativo, né? Mas a maior transformação o Senhor fez de mudar o homem e a mulher. Eu e você que estamos aqui, que estejamos abertos o nosso coração para ser transformados pela palavra de Deus, por essas experiências aqui compartilhadas.